Nós sabemos que hoje em dia há diversos tipos de baterias recarregáveis e que estão se desenvolvendo cada vez mais. Cada tipo de bateria tem suas vantagens e limitações. Meu nome é Bárbara e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que o resistor O que é o multímetro apita? Por que o transistor queima? Porque sim não é resposta. Uma bateria nada mais é que um dispositivo que transforma a energia química contida nos seus materiais em energia elétrica, através de uma reação de oxidação e redução. Em uma bateria recarregável, é recarregada por uma inversão desse processo. A bateria é composta por 3 componentes principais. São eles o anodo, o catodo e o eletrólito. O anodo fornece elétrons, o catodo aceita os elétrons e o eletrólito fornece o meio para a transmissão de carga. Ele é como um líquido que permite a condutividade iônica. Ela possui 3 principais informações: a corrente, tensão e a sua capacidade. Efeito memória. Esse efeito, também conhecido como vício da bateria, é quando você não espera ela descarregar por completo para colocar para carregar novamente. E assim ela vai perdendo cada vez mais a sua parte de capacidade. É como se a bateria ficasse viciada em fornecer menos energia. Muita gente confunde efeito memória com outros problemas que podem aparecer nas baterias, como o envelhecimento, a perda do eletrólito, curtos-circuitos internos, entre outros. Níquel-cádmio. Esse tipo de bateria foram comercialmente usadas desde 1950. Suas principais aplicações são em telefones sem fio, walkie-talkie, equipamentos médicos e ferramentas elétricas. Elas contêm um material tóxico, portanto, não podem ser descartadas no meio ambiente, precisam ser recicladas. É super importante descarregar completamente esse tipo de bateria. Caso contrário, pode acontecer de formar grandes cristais nas placas das células, o chamado efeito memória que já vimos. Ela pode ir perdendo gradualmente a sua capacidade. As maiores vantagens de usar esse tipo é que ela possui uma carga rápida e, se for mantida corretamente, consegue ter um número alto de ciclos de carga e descarga, podendo chegar até 1000 ciclos. Elas possuem uma vida útil maior e um preço mais baixo comparando com outros tipos de baterias. É disponível em grande escala de tamanho e opções de desempenho. Níquel metal hidreto. São usadas principalmente em telefones, câmeras digitais e notebooks mais antigos. Suas vantagens é que ela possui um efeito memória menor e não prejudica o meio ambiente, porém possui algumas limitações, como o seu desempenho, que diminui se armazenada em temperatura elevada, que são mais caras que as de níquel-cádmio, e o seu ciclo, que também é menor. Chumbo ácido. Também conhecida como bateria selada, foram as primeiras desenvolvidas para uso comercial, em 1859. É a mais econômica. São bastante utilizadas em equipamentos hospitalares, luz de emergência, no-breaks e cerca elétrica. Essas baterias não estão sujeitas ao efeito memória, e sua retenção de carga é a melhor entre todas as baterias recarregáveis. Elas devem ser sempre armazenadas carregadas. Deixar a bateria descarregada por um tempo pode causar sulfatação, que torna depois muito difícil conseguir recarregá-la. Uma das suas maiores desvantagens é o seu tamanho e peso. Dependendo de onde vai utilizar, pode ser um problema. Apesar de serem menos prejudiciais que as de níquel-cádmio, elas ainda são inimigas do meio ambiente, portanto, sempre deve descartá-las nos lugares adequados. Lítio. Essas baterias são utilizadas em grande escala atualmente, principalmente em eletrônicos. Elas possuem uma grande vantagem por conta da sua densidade de energia. Mesmo com seu tamanho reduzido, é possível armazenar uma grande quantidade de energia. Se fôssemos usar uma de níquel-cádmio ou níquel metal hidreto em seu lugar, teríamos que usar de 3 a 4 vezes o tamanho que uma de lítio. Outra vantagem é que elas não sofrem o efeito memória,
Portanto, é possível carregar apenas uma parte e também não é preciso esperar que ela descarregue completamente para recarregá-la. Apesar de suas vantagens, as baterias de lítio também têm as suas inconveniências. Ela é frágil e requer um circuito de proteção para manter uma operação segura. Esse circuito é embutido dentro de cada conjunto de célula e limita a tensão de pico de cada uma durante a carga, e também previne que a tensão da célula caia muito durante a descarga. O envelhecimento é uma preocupação com a maioria das baterias. Alguma deterioração da capacidade é perceptível após 1 ano, mesmo se a bateria estiver em uso ou não. Acima de 2 ou talvez 3 anos, a bateria vai falhar frequentemente. É necessário que o comprador esteja sempre ciente da data de fabricação antes de comprá-lo. Lítio polímero. As baterias de LiPo são baterias de lítio com algumas peculiaridades. A palavra polímero é associada com plástico, o tipo de eletrólito usado. Essa bateria usa um tipo de filme plástico como eletrólito ao invés de usar o líquido. Ele se assemelha a um filme parecido com um plástico, que não conduz eletricidade, mas que permite a troca de íons. Desse modo, pode ser simplificado o design da bateria, produzindo células ultra finas, como um cartão. A grande vantagem dessas baterias é a flexibilidade no formato, podendo criar uma bateria fina, longa ou do tamanho do espaço disponível, sem ficar preso ao formato cilíndrico das Li-ion convencionais. São usadas principalmente em celulares e tablets. As questões de segurança também são semelhantes, pois são necessários circuitos de proteção. O seu peso leve faz a bateria de lítio polímero ser a escolha preferida para os modelistas, principalmente para drones, aviões e helicópteros radiocontrolados. Esses dispositivos requerem taxas muito altas de descarga e uma bateria leve e pequena. Sua principal limitação é que são caras para fabricar, e a sua contagem de ciclo é menor se comparada com as de lítio comum. Nessa imagem, podemos ver o número de ciclos médio de cada tipo de bateria. Em resumo, vimos que cada tipo de bateria tem a sua especialidade. Por isso, sempre devemos entender a necessidade do cliente antes de realizar a venda. Onde o cliente vai utilizá-la, qual a composição, a polaridade do plug, se o plug é o mesmo, se possui espaço suficiente para colocar a bateria, e também sempre ficar atento ao carregador, que cada uma tem o seu tipo. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido.